Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. Você está no Boa Noite Gigante, o último vídeo desta segunda-feira e é claro com muitas informações, pois foi de fato uma segunda bastante agitada. Aquelas situações que a gente trouxe para vocês na Corda Vascão que já estão engatilhadas andaram ainda mais, e o que eu posso até te adiantar nessa introdução é que o luco-coreano, camisa 10 do Vélez Sarsfield, já se despediu nesta tarde de hoje, lá na Argentina, dos seus companheiros de equipe e viaja na próxima quarta ao Brasil, para realmente ir até o CT Moacir Barbosa, realizar exames médicos e assinar um vínculo contratual com o Vasco. A gente vai trazer mais detalhes sobre essa situação, mas de fato empolga. Além do luco-coreano, falar também sobre Ivan, goleiro que pertence ao Corinthians, está realmente também por detalhes de fechar com os Gigantes da Colina, uma grande contratação, uma das grandes promessas do gol, do nosso futebol chegará ao Gigante da Colina. Além disso, vamos falar sobre Thiago Rodrigues, chances de permanência são reais. Falaremos também sobre o camisa 9 do Paraguai, Roberto Morales. Expectativa é que o Vasco também negocie a contratação do jovem atacante paraguaio. Falaremos sobre Juan Ignacio Nardoni, um novo nome que o Vasco negocia para contratar para a próxima temporada. Vamos trazer toda a atualização sobre isso. Falar também sobre Facundo Facundas. Falar sobre muitas outras informações neste Boa Noite Gigante. E é claro, você, torcedor vascaíno, não pode perder. Porém, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal do Gigante Vasco, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Este daqui é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, como eu venho fazendo, eu vou chegar um pouquinho aqui à frente, pois nesse momento estamos exatamente com 79.189 inscritos. E é claro, eu conto com você. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu te peço um voto de confiança para que você se inscreva e pode ter a certeza que não irá se arrepender e vai ajudar muito o nosso crescimento. E se você está aqui todos os dias, está aqui todos os vídeos, a única coisa que eu tenho a falar é realmente você só pode estar de brincadeira. Queremos muito mesmo chegar à marca aí dos 80 mil inscritos, porém para isso precisamos da sua inscrição, precisamos de você. Então se inscreva aqui embaixo, você não paga, você não tem nenhum trabalho e ajuda demais o nosso crescimento. Além disso, deixe também seu like, seu joinha, seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar na divulgação deste vídeo, colocar aí uma meta de likes e principalmente deixe nos comentários, vem gostando dos nomes que estão sendo especulados para a próxima temporada? Deixe a sua opinião e também não se esqueça de ativar o sininho de notificação para que nenhum dos nossos vídeos deixem de chegar até você e você, é claro, automaticamente fique por dentro de tudo que acontece no Vasco da Gama. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. Eu quero começar aqui primeiramente já falando sobre coisa boa, falando sobre a situação de dois atletas que realmente têm as suas situações muito bem encaminhadas e as expectativas é que nessa semana as contratações venham a ser formalizadas. Primeiro, sobre o Ivan, goleiro que pertence ao Corinthians, esteve emprestado ao Zenit nessa última temporada, chegou até mesmo a agarrar em algumas partidas como titular, porém não teve continuidade, e é isso que ele busca na sua carreira. E segundo informações, ele vê com bons olhos sim a oportunidade de voltar ao Brasil e atuar no Vasco da Gama, um grande clube, com um grande projeto, um encanta. Essas são as informações que nós temos. Jogar em São Januário é realmente algo que pode dar uma grande sequência de jogos ao Ivan num grande clube e fazer com que ele volte a ser aquele goleiro tão falado nestas últimas temporadas. Para vocês terem noção, o Ivan é um goleiro cria das categorias de base da Ponte Preta. Ainda na Ponte, ele foi convocado para a seleção brasileira pelo grande talento que tinha. O Tite o convocou. Ele era tido como uma das maiores promessas do gol aqui do Brasil. Porém, foi ao Corinthians, acabou perdendo espaço, perdendo espaço não, né, porque nunca conquistou, não conquistou o seu espaço, foi emprestado à Europa, ao Zenit, chegou a agarrar, mas o Zenit passou também por um período de guerra, e aí fez com que as partidas fossem paralisadas, ele não conseguiu ter continuidade, e agora ele volta ao Brasil com a esperança de ter continuidade em um novo clube, e esse clube é o Gigante da Colina. Inclusive nessa tarde de hoje, o Bruno Cassucci, que é o setorista do Corinthians pelo GE, confirmou no programa Seleção Esporte TV que as negociações entre Corinthians e Vasco, como a gente trouxe para vocês na Corda Vascão, já estão bem avançadas e o goleiro Ivan realmente deve defender o Vasco da Gama na próxima temporada. Uma grande informação porque, na minha opinião, é um grande goleiro. E quando é bom jogador, não faço questão de falar aqui a vocês, o Ivan é um grande goleiro. Goleiro jovem, goleiro bom,
goleiro que vem para esse processo de reformulação do Vasco. Mas se engana você, perdão, se acha que o Vasco não terá um segundo goleiro. O Vasco trabalha nos bastidores para fazer exatamente isso. Ter o Ivan como titular, mas ter um goleiro reserva à altura. Acredito que a última vez que o Vasco tinha 2 goleiros bons aí no gol era lá no ano de 2018, quando o Vasco tinha o Martins Silva como titular e o Fernando Miguel como reserva. Perdão, o Fernando Miguel, inclusive, em determinado momento do ano, chegou a pegar a vaga de titular, porque sempre que entrava muito bem. E essa concorrência é muito bom para qualquer time. Ter um bom goleiro titular e ter um bom goleiro reserva. Porque o goleiro titular nunca vai se sentir tranquilo no cargo não, né? Na titularidade da equipe. E o Vasco vem passando por esses últimos anos com problemas no gol. E creio eu, também por causa disso. Porque o Vasco nunca teve um grande goleiro titular para ter ali, no caso, e nunca teve também grandes goleiros reservas, porque ficava um clima muito amigável, né? O goleiro titular sempre sabia que iria permanecer. E exatamente por isso, o Vasco hoje, mesmo diante de falas do próprio Benjamin Rodrigues, empresário e irmão do Thiago Rodrigues, sobre a não permanência do goleiro, o Vasco hoje conversa. Segundo informações, terá uma reunião nesta semana entre dirigentes cruzmaltinos e o empresário do jogador para que eles sentem e se reúnam. E não está descartada a permanência do Batman do Thiago Rodrigues, mas não para ser titular, para ser o reserva do Vasco no ano que vem. O que, na minha opinião, seria muito bom. O Batman, no caso o Thiago, não é um goleiro ruim, é um goleiro bom. Teve lapsos, teve realmente momentos em 2022, mas acredito que o saldo foi muito mais positivo do que negativo. E por tudo que ele fez, é importante a sua permanência para 2023. Porém, vamos esperar também o que irá acontecer. É um nome que pode ficar, como também não pode, dependendo das propostas que cheguem à mesa dele. Mas o Vasco vai conversar para saber o que pode acontecer. E agora falar sobre 3 nomes do mercado do futebol sul-americano. Aliás, gente, 5 nomes do mercado do futebol sul-americano, mas cada nome com situações diferentes. Primeiro, sobre o Manuel Capasso, zagueiro argentino, que a gente falou também na Corda Vascão e vem fazendo questão de comentar com vocês nos últimos vídeos. O Vasco enviou uma primeira proposta pelo atleta, uma proposta por empréstimo, com opção de compra, porém foi negada pelo Tucumã, clube que detém os direitos econômicos do jogador. E como a gente trouxe para vocês nos últimos dias, a expectativa é que o Vasco responda nas próximas horas, mas que também tem uma reunião nessa próxima semana, ainda nessa semana, para que realmente venha se estabelecer aí qual é o objetivo do Tucumã com relação à venda do Manuel Capasso. Entre Vasco e Manuel Capasso já está tudo certo, porém o Vasco ainda precisa se resolver com o clube argentino. Ainda falando sobre outro clube argentino, dessa vez o Talleres. A expectativa é que o Vasco também formalize a terceira proposta pelo Diego Valois. O Vasco apresentou uma proposta que foi negada. Apresentou outra proposta na semana passada, também negada. E a expectativa é que nos próximos dias o Vasco apresente uma nova proposta pelo atacante de 26 anos da seleção da Colômbia, que veste a camisa do Talleres da Argentina. O Vasco ainda não desistiu do jogador e a oferta deve ser de 6 milhões de dólares, algo em torno aí dos 31 milhões de reais. No caso, o Talleres pede 9 milhões de reais, de dólares, né? Euros não, mas o Vasco dificilmente vai colocar esse alto valor na mesa. Acredito que esse deve ser o teto, o limite do Vasco, 6 milhões de dólares pela contratação do Diego Valois. E não para por aí. Robert Morales, atacante, que veste a camisa do Cerro Porteño, paraguaio, jogador de seleção, dos grandes destaques, inclusive, no início de temporada do futebol paraguaio, com 8 jogos em 7 partidas e 1 assistência também. Porém, infelizmente, devido a uma lesão, ele parou de jogar. Então a gente não sabe como é o Robert Morales agora. Se vai ser o Robert Morales do início da temporada, com o início avassalador, o início de destaque no futebol paraguaio, o início de ser o 9 da seleção do Paraguai, o que não é fácil ser o 9 de uma seleção aqui do futebol sul-americano. E tudo isso encantou o mercado. Porém, a lesão preocupa. A lesão cria dúvidas, cria incertezas. Mas mesmo assim, o empresário do Robert Morales chega ao Brasil nesta semana. O objetivo principal não é, no caso, conversar com clubes. É passar o Réveillon, passar o Ano Novo, a virada aqui no Rio de Janeiro. Mas é claro, já que ele está aqui, já que o Robert Morales quer jogar no Rio de Janeiro, essa é a informação que temos, ele deseja vestir a camisa de um clube carioca, e Botafogo e Vasco se interessam pela contratação do atleta, a expectativa é que o empresário dele se reúna com os 2 clubes cariocas, Vasco e Botafogo, para ouvir a melhor proposta e procurar o futuro do jogador. Mas é um atleta que sim, interessa. O próprio Cerro falou inclusive sobre essa lesão. Hoje, o Robert Morales vale 8 milhões de euros, mas se
retornaram aos gramados e foram o Roberto Morales lá do início do ano, com 8 gols, 1 assistência em 7 partidas, camisa 9 da seleção paraguaia, o valor vai dobrar. Então, se o Vasco quer investir, o melhor momento, de fato, é agora. E se você acha que parou, não para por aí. Mas eu quero deixar para terminar o vídeo falando sobre o Juan Ignacio Nardoni. Quero começar falando sobre Facundo Fagundes. Informações que temos sobre esse jogador meio-campo do Nacional do Uruguai é que o atleta tem uma proposta da MLS em mãos. Inclusive, a informação que eu vi nesses últimos dias é que seria o provável destino do jogador. Porém, o próprio Facundo não tem o desejo de vestir nenhuma camisa de clube do futebol estadunidense. Ele quer jogar no Brasil. Com isso, o Vasco vê realmente uma possibilidade de contratação do atleta, e o atleta também vê uma grande oportunidade na carreira vestir a camisa do Vasco. O Vasco, para o Facundo Fagundes, é uma grande oportunidade. Lucas, vai fechar? Não sei, mas tem negócio, tem interesse de ambas as partes, e tudo isso facilita uma negociação. E para finalizar o vídeo, gente, falar sobre mais um atleta que o Vasco negocia. No caso, o Juan Ignacio Nardoni. Para quem não conhece, o Juan Ignacio Nardoni é o meia central do Unión Santa Fé, também do futebol argentino. Um jogador aí de bastante qualidade, um jogador que realmente vem se destacando igualmente ao sul-coreano no mercado do futebol sul-americano. Ele tem aí apenas 20 anos, um jogador muito jovem, um jogador que realmente teve nessa última temporada 44 partidas, 1 gol e 1 assistência. E em 2021, 33 partidas, nenhum gol e 5 assistências. É um jogador que vem encantando. Informações que chegam lá do futebol argentino para cá é que o atleta é um dos grandes destaques aí no caso do futebol argentino, considerado inclusive uma das joias, uma das promessas do futebol do seu país. Sobre posição, onde o Juan Ignacio Nardoni atua, volto a repetir, como meia central, como um volante, é um jogador pegador, mas que também tem qualidade para sair jogando. E pelo grande destaque que tem, por ser essa grande joia, considerada uma das maiores joias do futebol argentino, o próprio time não tem pressa de vender o atleta. No caso, volto a repetir, pertence ao Unión Santa Fé. O Unión Santa Fé sabe da qualidade do atleta e não vai ter pressa para vendê-lo. Hoje, Racing, Puebla, Santos Laguna e Vasco estão interessados na contratação do jogador. Volto a repetir, gente, ele tem apenas 20 anos. União Santa Fé pede 5 milhões de dólares, algo em torno de 25 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos do jogador. A melhor proposta que chegou foi de um time do México que ofereceu 3 milhões de dólares, 15 milhões de reais por 60%. Até o momento, nenhuma resposta foi dada e a expectativa é que as negociações não avancem. Se o Vasco quer a contratação do atleta, terá que pagar mais caro por ele. Então, gente, é um jogador que também interessa, vai estar de olho nas promessas do futebol argentino, do futebol sul-americano também no geral. É importante para nós vermos que, de fato, o Vasco não vai contratar mais atletas de 30, de 28, de 40, de 35. O objetivo do Vasco é contratar jogadores mais jovens. E, gente, para finalizar o vídeo agora, antes, é claro, deixe a sua opinião. Se você vem gostando dos nomes apresentados, quero aqui falar sobre Zanocelo. Tivemos agora há pouco, durante a gravação desse vídeo, a informação que o Vasco apresentou uma proposta ao Santos pela contratação do Vinícius Zanocelo, volante de 21 anos que veste a camisa do Clube Paulista. Tem contrato com o Peixe até outubro de 2027. Ele é uma aposta vascaína para suprir a ausência do Andrés Santos, é um dos grandes objetivos do Vasco da Gama. E segundo informações que nós tivemos, o Vasco já colocou na mesa o valor. O Zanocelo recentemente teve seus direitos adquiridos junto à Ferroviária. Santos pagou 10 milhões e 900 mil reais em 15 parcelas pela contratação do jogador, e hoje o Santos pede 30 milhões de reais. Vasco vai pagar? Não sabemos quanto é o valor dessa proposta, mas a proposta já está na mesa. Segundo o site, inclusive, GE, para dar os créditos aí à notícia, e agora é esperar. Nas próximas horas, nos próximos minutos, com toda certeza, teremos a ideia do quanto o Vasco colocou na mesa. Mas o Vasco se interessou e o Vasco vai fazer de tudo para ter o Zanocelo no Gigante da Colina nessa próxima temporada. É um bom nome? Deixe também a sua opinião aí nos comentários. A gente vai ficar por aqui. Este foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo desta segunda-feira, bastante agitada. E amanhã às 7 horas da manhã estaremos aqui novamente falando de Vasco para você, torcedor vascaíno. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.